Vitória se assegura em mais uma edição de Série A do Campeonato Brasileiro e garante uma bolada também nos direitos de transmissão. Olhando a temporada de 2025, no vídeo de hoje quero trazer os números, os detalhes também desta campanha excelente do Thiago Carpini com Vitória nesta reta final de Série A e já com essa pontuação, no meu entendimento, encaminhando muito bem a sua vaga na Libertadores do ano que vem, na Sul-Americana, por que não, né? Um pouquinho mais o Vitória poderia até sonhar com a Libertadores, vamos ver essa reta final. Olhando também o que houve de acerto, de erros nessa atual temporada, o orçamento, quero comentar com vocês a diferença gigantesca que é você jogar a Série A em comparação com a Série B do Brasileirão, financeiramente falando, o aspecto de folha salarial, também da capacidade de investimento do clube, um Vitória que, apesar dos pesares dessa temporada, conseguiu sim encontrar o caminho do eixo e permanecer em mais uma edição de Série A, o que é fundamental para a reconstrução do clube. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Black Card. Lembrando, quando atingirmos, iremos sortear uma camisa original do Vitória, do seu clube do coração. Então o primeiro passo é se inscrevendo por aqui, tá bom? E faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1, via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link para vocês na descrição. O jogo do Vitória já disponível contra o Grêmio, a vitória do Leão em casa, pagando 2,40 a cada real apostado, um empate a 3,20 e todas as cotações na sequência da rodada é com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição. Faça o seu cadastro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa permanência do Vitória, agora sim de forma oficial, na Série A do Campeonato Brasileiro. Confesso para vocês que sempre tive uma expectativa em relação ao Vitória nesse ano, mas assim como lá no comecinho da temporada eu falei, olha, para mim o Vitória ele só vai conseguir permanecer na Série A se reforçar, se fizer um elenco muito bem feito no começo da temporada, algo que não aconteceu. Após o Campeonato Baiano eu mencionava, olha, agora para o Vitória ele vai precisar acertar tanto nas suas contratações, tanto de jogadores, quanto também de comissão técnica. Acho que aí está o principal trunfo para o Vitória nesta manutenção na primeira divisão, até porque o elenco, pelo tanto que o Vitória gasta, no meu entendimento é modesto. Tá? O Vitória poderia ter um elenco, inclusive, mais barato com esses mesmos jogadores. Mas o importante é que esse fator de chegar aos 45 pontos, matematicamente garantido também na primeira divisão do ano que vem, é o que interessa. O Vitória vai colocar uma grana muito pesada no bolso e não poderia nem sonhar em retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Por que eu digo isso? Os valores desta temporada ainda não foram revelados, tá? De quanto o Vitória recebeu exatamente do direito de transmissão. Esse valor geralmente é explicado no balancete final da temporada. Porém, vamos pegar aqui uma base, tá, de quanto os clubes recebem na Série B. Os clubes dessa temporada irão colocar no bolso aproximadamente 11 milhões de reais. No máximo 11 milhões e um pouquinho, vamos ser bem generoso aqui ainda, nessa faixa de 11 milhões e meio. Tá? Clubes pesados, como por exemplo o Ceará, o Sport, o Goiás, o Coritiba, o Paysandu, com esse orçamento de 11 milhões em uma única temporada. Na Série A do Campeonato Brasileiro, equipes como, por exemplo, o Vitória, o mesmo Coritiba, o Sport, o Ceará, o Goiás, eles tendem a faturar algo na faixa de 80 a 100 milhões de reais. Com o acordo fechado da Libra, com os clubes também, essa criação de uma liga aqui no futebol brasileiro para a próxima temporada, os números de 2025 serão maiores. Então, o Vitória deve receber pelo menos algo na faixa de 120 milhões de reais na Série A do ano que vem, olhando apenas os direitos de transmissão. Ou seja, estamos falando de um valor 10 vezes maior. Isso sem considerar bilheteria, a capacidade, por exemplo, de patrocinadores. Né? Não tem como você comparar um patrocínio master de uma Série B do Campeonato Brasileiro em relação à Série A. O que mais? Você pode mencionar aí também a venda de camisa, o sócio-torcedor, a exposição dos seus jogadores em uma Série A com a capacidade de revenda futura, seja dos atletas da base ou até mesmo dos ativos do próprio clube. Então, jogar a primeira divisão, ela é muito valorosa. Tá? Eu coloco algo na faixa de, pelo menos, para um clube do tamanho do Vitória, uma diferença financeira de 200 milhões de reais em relação, por exemplo, à Série B. E até mesmo pegando a folha salarial, tá? Essa importância do Vitória retornar à elite e se manter por lá, eu comentava isso, da reestruturação do clube, pensando em uma SAF, quitação de dívidas, a folha do Vitória no ano passado na Série B foi de 2 milhões e meio de reais. Nessa temporada de Série A, a folha salarial do Vitória gira na casa de 6 milhões, tá? Algo na faixa de 6 milhões de reais, e no ano passado o Vitória recebeu aproximadamente 10 milhões.
do direito de transmissão, mais, né, na Série B da CBF, mais a premiação pelo título de 2,5 milhões de reais em uma Série B de futebol brasileiro. Então tá aí essa diferença, é muito importante, o Vitória precisa estar na Série A do Brasileirão, e que bom, é um clube que vem nesta reestruturação, subindo 2 séries seguidas, não é fácil, tá? Até porque estamos falando de um Vitória que ainda tem as suas contas para pagar. Muito bom, né? O torcedor ele fica satisfeito, ele quer algo mais, ele sente essa necessidade, mas é passo a passo. O Vitória, se conseguir ficar nesta página dos 10 primeiros, será sim uma grande conquista, tá? A gente não pode também tapar o sol com a peneira. Voltando da Série B, o Vitória não tem as 10 maiores folhas da elite do Brasileirão. Estando, né, nessa colocação, claro, pode cair um pouquinho mais, ok? Mas ficando aí nessa faixa de Sul-Americana, que hoje, em teoria, vai até o 12º, só que na prática abre uma vaga aqui pelo campeão da Copa do Brasil, foi o Flamengo, campeão da Libertadores, o Botafogo, então, até o 14º se classifica. Hoje a vantagem é de 3 pontos, mas eu não teria tanto receio assim, acho muito difícil todos esses clubes, ainda mais se o Vitória não perder para o Grêmio na próxima rodada, ultrapassar o Leão, então já muito bem encaminhado esse retorno à Sul-Americana, e eu falava sobre isso, até o Fábio Mota deu uma entrevista, falando sobre esse desejo, né, de uma competição internacional no ano que vem. Lembrando, para você fazer a sua aposta no jogo contra o Grêmio, é com a Betfair, a partir de R$1, via Pix, sem nenhuma burocracia, o link na descrição do nosso vídeo. Olha, uma vitória do Leão em casa, a cotação muito alta, no meu entendimento, vitória é favorita para levar esta partida, uma cotação de 2,40 cada real apostado. Se apostar aqui R$10 e acontecer uma vitória do Leão, volta para você 24 com a Betfair. Se você apostar, por exemplo, R$5, volta para você 12. E sem considerar as outras rodadas também, as outras partidas desta 37ª rodada, ó. Acho que o Fortaleza vence o Atlético Goianiense fora de casa. Que mais? Criciúma e Flamengo. Acho que o Flamengo vence ainda, apesar dos pesares. Vitória do São Paulo contra o Juventude, 1,90. Vamos colocar aqui uma vitória do Leão também contra o Grêmio, uma cotação de 23. Se apostar, por exemplo, R$10 nesse bilhete e ele acontecer, obviamente, retornando para você R$230. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade, apenas para você se divertir, tá? Colocar mais emoção nos próximos jogos do Vitória, nesta reta final de temporada. Todas as informações pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Seguindo aqui no vídeo, quero falar rapidamente sobre outros números, tá? Que eu acho que é interessante repassar para vocês. O Vitória recebeu de um adiantamento aquela assinatura com a Libra, que a Libra manterá, né? No caso, os clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, com a transmissão da Rede Globo, um acordo, uma antecipação de aproximadamente 120 milhões de reais, tá? Não quer dizer que o Vitória vai receber 120 milhões exatos ou 60 mil por ano, não é assim, mas já é um indício, por exemplo, de uma maior valorização, vamos colocar assim, dos clubes também no direito de transmissão para a temporada que vem, sendo que cada um, né, vai ter ali o seu valor pré-estabelecido e tudo mais, só que ficou uma divisão, né, ali meio definida para o ano que vem. Outra coisa também que eu acho importante compartilhar aqui com vocês, os valores do ano passado. Vitória que terminou aí com um déficit de aproximadamente 33 milhões de reais. O Vitória na Série B, assim como qualquer clube que tem uma capacidade, aliás, o déficit de 24 milhões. Uma necessidade de subir para a Série A, é muito difícil você fazer o orçamento, um time competitivo na Série B com 11 milhões de reais, não tem como, né? E os gastos com futebol no ano passado ultrapassaram 77 milhões de reais. A tendência nesse ano, ainda não sei exatamente como está, né, o balanço do Vitória, mas a tendência de ser mais um ano com o Vitória terminando no vermelho. Claro que é importante, né, o Vitória gastou muito dinheiro besta nessa temporada, poderia ter feito, como eu falei, um elenco já forte lá no começo do ano, você não precisaria gastar tanto com contratações em cima da hora, que sempre vai sair bem mais caro, também no aspecto de já ter um entrosamento, começar o ano, por exemplo, com um técnico definido, com um jogador já com uma espinha dorsal. O Vitória acabou não fazendo isso. Para a temporada que vem eu tenho sim essa expectativa e por ser, né, esse retorno, primeira temporada, é natural. Alguns deslizes também. Vamos ficar de olho nessa tabela de classificação. É difícil o Vitória chegar na Libertadores? Claro, né? Eu teria que o Vitória pode chegar no máximo a 51 pontos. O Criciúma poderia muito bem ter ganhado do Corinthians, né, nesta última rodada. O Cuiabá estava empatando com o Bahia até o finalzinho. Poderia, né, ser uma diferença hoje de 3 pontos. Mas, pelo menos na Sul-Americana, eu vejo que o Vitória hoje é sim um dos favoritos. E uma vitória, por exemplo, já nesse próximo jogo do Barradão contra o Grêmio já está tranquilo também, garantirá o Leão na próxima Sul-Americana.
pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui. Fazer a sua aposta também com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera, desculpa aqui pela minha voz, minha garganta tá um pouquinho fraca ainda, mas deu para passar aqui a mensagem para vocês. Muito obrigado a todos.